Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal Crenças e Mistérios. Hoje a gente tá com algumas pequenas mudanças, né? No decorrer dessa série, a gente começou fazendo as terças-feiras, depois passamos para as sextas e finalmente nós estamos fixando no sábado, tá, pessoal? Por enquanto, o horário ainda está indefinido, tá? Isso aí vai depender um pouquinho aí de como os convidados da bancada aqui vão conseguir ou não, né, estarem presentes nesse horário. Conforme for, a gente pode mudar esse horário para mais cedo, tá? Então, por enquanto, o horário ainda está indefinido. Eu quero dar uma boa noite a todo mundo que está no chat, tá? Temos aí Luiz Miguel, Ludmila Luz Oliveira, Ufologia de Star, que é a Sheilinha que está aqui com a gente, Alice Ciência, né? E o Mestre das Galáxias. Vou passar agora para os nossos convidados aqui da noite, para eles poderem dar um olá para vocês, e em seguida a gente vai já desenvolver a temática de hoje, tá? Começando pelas damas. Sheila, fica à vontade. Opa! Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, Marjo. Obrigado, Marjo. Boa noite, Marjo. E boa noite, pessoal do chat. Boa noite a todos, hein? Valeu, Sheilinha. E agora passando para o Mazo, do canal OVNI Fria. Mazo, fique à vontade. Olá, opa, Rodrigo. Boa noite, Sheila aí. Ufologia em Destaque, Crenças e Mistérios, mais uma vez aí trazendo mais um tema importante aí, para quem não conhece, né, o caso Datilov. E dar uma boa noite aí à audiência do Crenças e Mistérios, ao chat, que está aí participando e pode fazer perguntas aí em relação ao caso que vamos trazer nessa noite aí para vocês. O OVNI Free aqui presente novamente e contribuir um pouco aí com a temática de hoje aí, tá ok? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito obrigado, Mazo. Ó, a Nédia Oliveira chegou, também olho de rapina. Boa noite aí, galera que chegou agora. E, pessoal, a temática de hoje será o mistério do incidente de Passo de Astrov. Tá, pessoal? Esse caso, ele ocorreu lá em meados de 1959, né? Foi ali em uma região da até então União Soviética, né? Mais localizada ali nos Montes Urais, aonde o que ocorreu é que 9 esquiadores que eram bem experientes, eles morreram, né, naquela região, sob algumas circunstâncias muito estranhas, tá? Aquela região ela passou a ser chamada de Passo Dyatlov, que foi uma homenagem ali ao líder do grupo, que se chamava Igor Dyatlov, tá? E os investigadores daquela época, até hoje, não encontraram provas conclusivas para o que teria acontecido com aqueles esquiadores. Mediante a forma como eles morreram, existiram diversas especulações, rumores e teorias de conspiração em cima disso. Algumas delas foram uma questão de interferência militar, né, algum tipo de experimento, né, realizado naquela região, ou até mesmo alguma coisa relacionada com OVNIs, ou com os Yetis, né, ou pé grandes. Então, muitas teorias foram lançadas a respeito disso. O que que acontece, pessoal? Existe uma teoria, né, de que a morte deles teria sido causada através de uma avalanche, tá? Seria fora das teorias de conspiração aquela que seria um pouco mais aceita, né? Mas existem algumas inconsistências, tá? Eu vou falar para vocês agora qual foi essa teoria da avalanche, tá? Diz assim que o grupo ele acordou totalmente em pânico, né, dentro da sua tenda, e eles saíram porque tinha uma avalanche, né, que ia cobrir aquela tenda, o que é natural. E devido ao medo que eles tinham dessa avalanche, né, então eles abriram uma fenda, né, na barraca para poder observar ali
quais seriam os riscos deles serem enterrados vivos. E eles, como estavam mal vestidos dentro da barraca, né, porque eles estavam dormindo, eles então saíram desesperados, né, correndo pela floresta, né, se esquecendo inclusive dos materiais ali importantes para a sobrevivência, né, porque não havia tempo deles pensarem nisso. E como deveria ser à noite, então eles acabaram se separando em 2 ou 3 grupos, né. Um desses grupos teria feito uma fogueira, né, daí seria a explicação para as mãos queimadas de um desses grupos, né, enquanto os outros estavam tentando retornar para a tenda para recuperar as roupas deles, né, já que o perigo, né, deveria ter passado, que era justamente a tal possível avalanche. Só que todos eles congelaram até a morte antes de eles poderem localizar a sua tenda, né. Lembra que eles saíram sem carregar nenhum equipamento nem nada, devido à necessidade? Em algum momento, né, algumas dessas roupas elas podem ter sido recuperadas ou trocada pela dos mortos, já que alguns desses grupos estavam nus, né, nus entre aspas, né, eles estavam com pouca roupa, né. Só que de qualquer forma, né, o grupo de 4 pessoas, né, onde os corpos foram muito danificados, foram pegos em uma avalanche e enterrados sobre em torno de 4 metros de neve, né. Isso aí seria suficiente para explicar a força, né, natural que teria causado, ah, todo aquele flagelo dos seus corpos, né. E a língua de uma dessas, ah, dessas pessoas, da Dubnina, né, dessa moça, ela poderia ter sido removida por causa de predadores daquela região, tá. Até aí tudo bem, tá, essa teoria aí foi a que foi lançada, é uma das mais aceitas, tá. Só que existem as contradições. Primeiro, a localização do incidente não tinha nenhum sinal de avalanche ocorrida, lembrando que as buscas foram aproximadamente quase que recentes, né, ao ocorrido o acidente, né, as mortes. E uma avalanche ela poderia ter deixado alguns padrões e fragmentos que foram distribuídos numa área ampla, e os corpos que foram encontrados depois de 10 dias, né, do que teria acontecido, eles foram cobertos com uma camada muito rasa de neve. E se tivesse uma avalanche, né, de força suficiente para varrer o acampamento, os corpos deles teriam sido varridos também. Isso não aconteceu. E isso teria causado lesões muito mais sérias do que foram encontradas e alguns diferentes processos, né, que teria danificado a linha das árvores ao redor. Então foram mais de 100 expedições ali para a região, né, que foram realizadas desde o incidente, nenhuma delas relatou nenhuma condição que pudesse criar uma avalanche. Um estudo que foi feito na área, né, um estudo usando a física atualizada, ela relacionou o terreno, né, e revelou que a localização é totalmente improvável para que uma avalanche tivesse acontecido, né. Então as condições perigosas, né, que teriam sido encontradas em uma área próxima, né, que tinham umas encostas muito mais íngremes, foram observadas nos meses de abril e maio, quando as nevascas do inverno estavam derretendo, e durante fevereiro, quando o incidente teria acontecido. E essas condições eram inexistentes, tá? Então, uma análise da inclinação do terreno, né, indicou que, mesmo que pudesse ter havido uma avalanche muito específica que contornasse as outras áreas, a trajetória dela teria ultrapassado a tenda, né, e ela teria desmoronado lateralmente, mas não horizontalmente. Então Dyatlov, que era um esquiador muito experiente, e Alexander Zolotaryov, né, eles estavam estudando ali para o seu mestrado em instrução de esqui e caminhadas na montanha. E nenhum deles, né, teria acampado em um lugar que tivesse no caminho de uma potencial avalanche. Então essas são as contradições. Aí a gente vai ter agora os fatos, né, os fatos que são considerados estranhos, tá? O primeiro é que todos eles eram experientes, né? Então a série de acontecimentos que levou à morte deles indica que eles tiveram muita urgência em fugir de alguma coisa. Se você tem ali elementos que
tornam difícil ou inviável uma avalanche, o que poderia ter feito eles fugirem tão apressadamente, né? Então, vamos lá. Análise da barraca do grupo de Dyatlov, né? O que acontece, tá? Algumas das evidências que foram encontradas foram muito confusas, como, por exemplo, um corte na barraca que foi feito de dentro para fora, né? Então, muitas pessoas acreditam que, pô, se eles cortaram de dentro para fora, foi para tentar observar alguma coisa ali que estava fora, né? Teve aquela tese da avalanche, mas muitas pessoas acreditam que tinha alguma coisa a mais lá que realmente chamou a atenção deles, tá? E também o fato deles deixarem para trás itens muito importantes para a sobrevivência, né? Então, a pergunta é: o que poderia ter deixado eles tão assustados, né, dessa forma, para que eles fossem forçados a cortar um buraco na barraca e fugir rapidamente? E além disso, né, existe uma aparente necessidade de criar ali um ponto imediato de fuga, né? Então, eles abandonaram quase todos os seus bens materiais, incluindo os próprios trajes, num clima gélido, né? E, assim, aquela região, no mês de fevereiro, que aconteceu o incidente, a temperatura média de menos 30 graus Celsius, né? Se os caras são experientes, né? Então, como é que eles abandonaram todos os itens de sobrevivência? Só mediante uma urgência muito, muito grande, né? Então foram deixados casacos, luvas, calças, muitas roupas ali, né? Bússola foi deixado de lado. Como é que eles fariam para reencontrar ali a direção, o caminho deles, né? A barraca também tinha 3 machados e 2 facas, né, para práticas de acampamento, né? E mesmo com esses itens, né, eles também poderiam utilizar como armas. E os esquiadores fugiram, né, sem levar nada, né? E os corpos, né? Os corpos também, né? Alguns corpos foram encontrados completamente nus, né? E quando os corpos foram localizados, a equipe de resgate viu que 5 deles estavam quase nus, né? Estavam com roupas íntimas e alguns apenas usando meias. Então, muitos acreditaram, né, que a falta de roupa deles teria sido causado por um desnudamento paradoxal, né, que ocorre em casos de hipotermia letal. E o que é esse desnudamento paradoxal, né? As pessoas que estão sob essa circunstância, elas sentem, né, nos seus próprios corpos como se tivesse um calor muito intenso, quando na verdade os nervos em seus vasos sanguíneos, eles estão no processo de paralisia e isso leva a uma vasodilatação, dando ali à pessoa uma sensação de calor intenso, né? Então essa descoberta foi feita ali na medida que mais cadáveres começaram a ser encontrados dentro da neve e os outros viajantes foram achados quase completamente vestidos. E depois da investigação e das fotografias tiradas, eles puderam descobrir também que esses esquiadores que estavam praticamente vestidos teriam confiscado, né, tirado a roupa dos seus outros companheiros falecidos, olha só, né? Então aí você vê também que as mortes, né, foram acontecendo numa certa escala. As comparações das roupas mostraram que as últimas 4 pessoas tiraram a roupa dos seus amigos mortos, né, para poder tentar sobreviver ao frio, já que eles não estariam achando ali o caminho de volta à barraca. E a necessidade deles pegar as roupas, né, dos cadáveres dos companheiros daria uma ideia também de medo deles poderem estar sendo perseguidos por alguma ameaça que não tem uma identificação real, tá? E aí começa a parte mais complicada, tá, pessoal? Eu até separei algumas fotos que eu vou deixar rolando para vocês. Eu desfoquei algumas fotos porque são fotos pesadas, tá? Mas se vocês quiserem ver, vocês podem fazer uma pesquisa aí, incidente de Passo de Artrove, né? E vocês vão ver essas imagens sem nenhuma restrição, tá? O que acontece? Quais foram as lesões encontradas nos cadáveres, tá?
Na medida que eles foram encontrando os corpos, eles descobriam que todos tinham ferimentos que eram completamente diferentes uns dos outros, né? Então, os dois primeiros, né, membros que foram descobertos foram Yuri, né, Dorochenko, e Yuri, esse aqui é um nome russo bem complicado, né, Kirvonichenko, acho que é assim, tá? A mão deles estava severamente machucado, tá? E pareciam que estavam com massas de pele e sangue. E uma árvore ali perto deles, né, tinha alguns pedaços de carne humana embutida nas rachaduras da casca. Então eles acreditam que os homens estavam tão aterrorizados que eles dilaceraram a mão deles para tentar subir nessas árvores, né? O líder na missão, Igor Dyatlov, ele foi encontrado um pouco depois, né? E a posição ali do corpo dele revelou algum tipo de desespero muito perturbador. Ele estava deitado de costas e ele tinha um casaco que estava desabotoado e as duas mãos dele estavam apertadas muito firme no peito. E o rosto dele estava coberto de pequenos abrasões, né? Outro foi o Rustem Slobodin. Ele foi encontrado bem depois e o cadáver dele tinha ali uma lesão muito devastadora e junto dela tinha outros arranhões menores. O crânio dele estava machucado muito gravemente e tinha uma fratura de 6 centímetros que dividia o lado esquerdo da cabeça. E, apesar dessa lesão, os especialistas eles estavam convencidos de que ele tinha morrido de hipotermia. Beleza? Zinaida Komogorova, acho que é assim que fala. Ela foi encontrada com muitas feridas no rosto, mas as suas mãos e as falanges elas sofriam muito mais danos em decorrência aos abrasões e o congelamento do corpo. Depois de 2 meses, tá? Os outros esquiadores foram descobertos, né, os corpos deles, e as lesões deles também eram muito estranhas. Por exemplo, Nikolai foi encontrado muito bem vestido, sob as camadas de neves, só que o seu crânio ele tinha sido esmagado. A mandíbula dele apresentava fraturas severas e o mais peculiar de tudo é que não houve danos externos, né? Nenhum outro tipo de ferimento. E havia um grave traumatismo na cabeça dele que não podia ser identificado através de uma observação simples, né? Teve também o Alexander Kolevatov e Semyon Zoloratriov, né? E esses eram os casos mais estranhos, né? Semyon, por exemplo, ele tinha perdido os olhos, né? E os tecidos moles ali perto da área ocular. O crânio dele apresentava uma ferida larga. O peito dele estava tão comprimido que ele rompeu e quebrou as costelas. E Alexander também perdeu os tecidos moles dos olhos e também tinha uma ferida aberta no crânio, bem atrás ali da orelha esquerda. E a descoberta mais chocante, tá? Foi de Lyudmila, não é Ludmila não, tá, gente? É Lyudmila Dubnina, né? Que ela foi achada ser a maior parte dos tecidos moles do rosto. Ambos eles sumiram, né? Desapareceram. O nariz estava completamente esmagado. A boca dela estava numa posição que estava aberta, que dava a impressão de que ela estava gritando, né? E depois que eles investigaram um pouco mais o corpo dela, eles descobriram que a língua dela foi removida, né? Então, naquela época, os especialistas eles não estavam certos qual seria o motivo desses corpos terem esse tipo de ferimentos, uns tão diferentes dos outros. Eu vou estar passando aqui um pouquinho para a galera tá comentando a respeito, antes de eu continuar a falar. Sheila, você viu um pouquinho ali do documentário também? Fala um pouquinho aí do que você viu, o que te chamou a atenção também sobre esse caso. Tudo chama atenção nesse caso, né? Só o fato de eles não chegarem a uma conclusão do que aconteceu com eles já é uma coisa que, né? Uma coisa que chama muita atenção, assim, porque fica tentando imaginar, mexe com a imaginação. Eu, na verdade, assim, a gente não chega a né, uma conclusão nossa mesmo. Eu acho, na minha opinião, que foi algo como com aquele teste militar ali, que eles
menciono, né? Não acredito em pé grande. E por eles terem abandonado, né? Alguma coisa que assustou eles a ponto de abandonarem a barraca com tudo e saírem com a roupa que estavam vestindo. As aberturas que eles fizeram na barraca para poder observar o que estava acontecendo, né? E a radiação que encontraram neles. Então, eu acredito que tenha mais a ver com o teste militar, né? É a minha Houve opinião. também alguns relatos, Sheila, de algumas, naquela região, naquela época, algumas esferas alaranjadas teriam sido avistadas no céu. Você acha que teria alguma relação também uma possível relação com a ufologia? Não, acho que tem a ver justamente com esses testes, né? Saiu na foto, né? Se eu não me engano, saiu numa das fotos que eles levaram eles levaram diário e câmeras, né? Foram tiradas muitas fotos por eles. E numa dessas fotos saiu essas esferas aí. Essa É, daí. essa daqui. Uhum. Essa aqui seria a foto. E daí onde cogitaram também o teste que foi feito na mesma época, se não me engano, foi isso que ele foi. Teve testes militares na mesma época desse acampamento aí. Foi em fevereiro de 59. Então, eu acho mais provável ter em relação com esse teste, né? Eles terem se assustado, terem, né? Sei lá o que pode ter acontecido mais, mas eles dizem que tem mais relação, assim, pelo como encontraram aqueles corpos lá, os últimos corpos, que Show. tiveram o tórax amassado, né? E crânio ferido. Eu acredito, né? Show de bola. E você, Márcio, o que você acha desse caso que você viu? Tem alguma teoria sobre isso? Tem teoria, sim. Realmente, assim, como é inconclusivo até hoje, né, o motivo da morte dessas pessoas, surgiram muitas teorias aí que eu fiquei sabendo. Eu não sei se todas são válidas, tá? Principalmente na área ufológica, né? Eu vi uma teoria que a causa dessas mortes foi a aproximação pelo fato da radiação, né? De alguns corpos de radiação, de que um OVNI teria se aproximado deles, essa luz, essa foto, esse orbe aí foi tirada a foto, né? Seria o causador das mortes. E, e pelo que eu vi, pelo documentário que eu assisti, levou-se a suposição aí que houve realmente muito pânico pela presença desse objeto e realmente eles tentaram fugir do local sem êxito, né? E a questão ali possivelmente teria sido uma suposta abdução por causa dos tipos de ferimentos que não teria explicação ali, né? Até sumiço de órgãos ali. Teria, na teoria, pessoal, realmente uma abdução, depois todo de algumas pessoas tendo alguns corpos, não sei se algum deles tinha sido incinerado praticamente, né? Houve queimaduras fortes ali, né? Além da radiação. Mas você vê quantas pessoas estavam nesse grupo, né? E todos morreram de uma forma muito misteriosa, estranha. É lógico que as teorias, pessoal, não vamos aí dizer que foi dessa forma. Há muitas especulações que eu vi desse caso. E lógico, a gente leva um pouco do lado da ufologia. Eu não acredito em avalanche, não acredito no Yeti, tá? Não acredito em nenhum animal teria feito isso, nenhum animal conhecido, né? Teria feito esse tipo de estrago aí, realmente de danificar os corpos dessa forma. E pode ter uma resposta lógica, sim, mas eu fico ainda na teoria que houve
claro, sem comprovação, que houve um tremendo desespero de aproximação de algo que realmente não houve tempo e talvez levou-se algumas horas aí, até todos morreram, né, de formas estranhas, tentando fugir de, quem sabe, aí, alguma abdução. E esse lugar aí, até hoje, se não me engano, é proibido a prática aí de esqui ali, se eu não me engano, tem ainda até hoje, por causa desse caso, é proibido lá o acesso, alguma coisa assim, eu não tenho a fonte, é por isso que eu gosto de ter fontes aí, confirmando isso nessa região da Rússia, né? Eu nem sei se foi na Rússia exatamente ali, né? Ou foi na antiga União Soviética, como o Rodrigo falou. E até hoje é impactante esse caso, porque realmente não houve conclusões definitivas do que causou a morte, né? As autópsias dos corpos não levou a nenhuma causa definitiva das mortes, e mortes terríveis. Seria um dos casos, se for o caso ufológico, um dos casos mais sombrios da ufologia na questão aí de abordagem de, vamos supor assim, para quem acredita, né, em abdução, é um caso muito dramático, se for levado em consideração no ponto de vista ufológico. Lógico que tem pessoas que defendem outras teses que realmente não seja essa questão dos aliens aí ter feito esse estrago, mas eu, na minha opinião, ainda carece muita pesquisa em cima, pessoal. Há fortes indícios, levando vários fatores que ocorreram o caso, né? A maneira, a incidência de radiação, pode ser teste militar, não é descartado, né? Alguma tecnologia militar que estavam testando aí acabou matando, mas lógico, não tem como defender assim com certeza isso aí, da teoria. Eu fico em dúvida, mas a teoria que eu falei é uma dessas, né? A questão do OVNI ter se aproximado, causar esse estrago, se assustaram, tentaram fugir e depois houve, certo, algumas abduções ali. Eu não sei, é muito difícil, é quase um filme de terror ufológico aí. O que você falou de É, OVNI, Marzo, o o que é OVNI, interessante é que existem duas linhas de raciocínio a respeito disso. A primeira é que testes, né, militares estavam sendo feitos com relação a OVNIs. sim. E outra linha de raciocínio é que testes militares estavam sendo feitos desenvolvendo algum tipo de arma nuclear daquela época, né? E Uhum, tanto é que quando eles fizeram a autópsia dos corpos, né, segundo os legistas, havia algum tipo de brilho alaranjado, isso nos leva a lembrar, né, dos relatos de avistamento de esferas alaranjadas. uhum, Também sobre o cabelo deles pareciam estar acinzentado, mas aí também eu não sei se poderia ser algum processo devido ao congelamento, né? E também esses níveis de radiação. Então isso leva a crer que sim, aconteceu alguma coisa ali, né? Que não tem nada de relação com o que muitos sugerem que seria relação com os Yetis, né? uhum. Eu acho que pende muito mais Yeti, pro lado, os né? Yetis ainda, Rodrigo, para mim ainda não houve comprovação, tá? Há muita lenda em cima dos Yetis, né? Dentro de O pé tudo isso que a grande, gente. Yetis, né? São ou É, animais. eu também não acho que isso tem a ver com, apesar de eu gostar de ufologia, eu acho que também não tem nada a ver com nada ufológico. Eu Uhum. acho que é mais protesto militar. Dentro de tudo que a gente viu, eu acho que os Yetis são os menos prováveis. Apesar de É, que. A a- questão animal, para mim, é menos provável de tudo, sei lá. apesar que fizeram um documentário todo voltado para os Yetis, né? Foi até aquele que eu passei para os vocês. machucados, né, que encontraram neles, Exatamente. acho que eles iam realmente ter mais mutilações, olhos arrancados. Acredita, porque um bicho daquele tamanho, imagina. E aqueles 5 primeiros corpos que foram achados, que estavam mais perto do acampamento, o teste do legista diz que eles morreram mesmo foi de hipotermia, né? Tentando voltar de repente para o acampamento, porque eles estavam perto, né? Assim, eles foram encontrados numa linha que dava a entender que eles estavam voltando para o acampamento. Então, então isso daí levou eles, né,
Tanto que eles imaginaram, quando eles acharam esses 5 primeiros, que tinha sido, assim, morreram de hipotermia, se perderam, né, do grupo, saíram. Mas quando eles acharam os outros 4 já em maio, que daí já foi em maio, que daí estavam com o tórax afundado, outro com machucado na cabeça, e a menina com a língua arrancada, que daí mudou a visão deles sobre o que tinha acontecido. Mas até achar esses últimos, eles achavam que era um acidente, assim, Agora da falta de experiência deles, né? tem uma curiosidade aqui, que tem um pesquisador da época, chamado Lev Ivanov, que ele foi encarregado a investigar, né, esse caso. Ele tentou fazer essa relação entre os avistamentos de OVNIs com o incidente. Segundo ele, tá, gente? Ó, lembrando que é segundo ele, tá? Isso aqui pode ser uma teoria de conspiração, tá? Segundo ele foi pressionado pela KGB para poder abandonar o caso caso ele viesse a relacionar os OVNIs com o incidente, tá? Então, se realmente houve essa pressão, acaba sendo um pouquinho estranho, né? Ou não sei. O que vocês acham? Leva a crer que sim, né? Daí. Aí já muda a Talvez não opinião dele, né? fosse. Talvez não fosse nem com relação, eu penso assim, de descobrir alguma coisa relacionada a OVNIs, mas talvez. Se fosse descobrir também algo em relação a algum teste militar, também eles não iam querer que soubesse. O pessoal do chat está mais favorável a teste militar, né? Ali, algum experimento avançado ali que estavam no lugar errado, na hora errada. Então, Mas... porque, tipo assim, se ele tá seguindo aquela linha de raciocínio de que as pessoas viram algumas coisas estranhas, essas coisas estranhas relatadas podiam ter alguma relação com o que eles poderiam estar fazendo lá. Então, essa coincidência de relatos poderia ter causado essa preocupação. Isso é só uma hipótese, tá, pessoal? Vai que era OVNI mesmo, né? Porque era alguma coisa que eles estavam cuidando enquanto estavam dentro da barraca, pelo que eles falaram, pelos cortes que tinham na barraca, de dentro para fora. Né? Então, é alguma coisa que estava acontecendo já eles já estavam observando antes de sair correndo. Assim, tudo possível, viu, Rodrigo? No meu ponto de vista, qualquer teoria pode ser válida, mas não tem como comprová-la, tá? Eu acho, eu acredito, a opinião pessoal, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Você tem que opinar e respeitar a opinião de cada um também, né? Eu acredito na questão óbvia, né? Na questão dos objetos aí estarem em nosso planeta. E às vezes acontece casos aí estranhíssimos com OVNIs e também abduções, tá? Isso eu defendo a linha nesse ponto, porque eu acredito que a questão OVNI está se interligada em alguns casos. Nesse aí, não tem como comprovar nada, apesar de que tem uma foto, né? Tem material, né? Tem uma foto, mas mesmo com essa foto, Rodrigo, fica difícil afirmar qualquer coisa em relação aos OVNIs, tá? Que realmente interferiram e foram a causa principal da morte deles. Exatamente. E olha, tem muitas. Se a gente for falar aqui das teorias que tem, como por exemplo, a gente tem. Deixa eu fixar numa imagem aqui. De repente o pessoal não tá muito querendo ver as imagens dos Rodrigo, corpos. outro caso, quero ver que você puder trazer informação além desse, o caso Máscaras de Chumbo, tá? Ah, sim, sim. Aquele que a gente falou no Olho de Rapina. A gente pode falar Isso. sobre ele também. Também é muito interessante esse caso. Agora, uma outra teoria, né, que lançaram é de que esses alpinistas, eles na verdade seriam agentes da KGB infiltrados que teriam tido algum tipo de encontro com agentes americanos para algum tipo de encontro de entrega controlada, né? Então, os americanos teriam se sentido enganados de alguma forma e teriam exterminado eles que poderiam ser agentes da KGB. É uma teoria que é muito ficcional, sim, tá? Mas se a gente olhar também pela lógica, isso poderia também explicar ali um pouco do porquê que eles tiveram tanta pressa em encerrar esse caso, porque houve também pressa por parte do governo
né, da União Soviética de encerrar esse caso logo. É um pensamento, né? Mas daí fica aquilo, né, daqueles corpos que foram achados, que eles falaram que aquilo era uma coisa que o ser humano não podia ter feito. Aqueles machucados, né, dos outros 4 corpos. Mas é uma teoria também, né? Ah, sim, É exatamente. uma ideia. Podiam ser. Eram tudo jovens. Vamos ver se o pessoal tem Todos alguma na coisa... faculdade, né? Todos estavam na faculdade. Ah, e é bom mencionar que eram 10, tá? Eram 9 não, 10, porque um deles acabou passando mal e retornou. Um Isso deles ficou ficou... doente e voltou, Deixa eu ver, Caçadores de Sorte Relatos. dele. Outra dúvida que tenho é que nesse documentário que falei, um dos rapazes... Ah, sim, foi o que a gente acabou de falar. No documentário realmente fala que um deles passou mal e teve que retornar. Sorte é dele, né? O olho de rapina, né? Pode ser que eles fizessem parte do experimento. Vai saber, né? União Soviética é complicado. Exatamente. Eu acho que todo mundo aqui concorda que tem alguma coisa ali relacionada, sim, a um experimento militar. Seja com UFO ou sem UFO, mas algum experimento. Tem um segredo aí, né? Tem um segredo, na verdade. O fã ufológico diz também de alguma droga que causa necrose. Eu não sei se ele comentou antes, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ele falou o seguinte: isso me lembra uma droga que faz as pessoas comerem a própria carne e ficarem em uma loucura comendo uns aos outros e bebendo sangue. Eu não sei se ele tá respondendo a alguém, mas acho que não é o caso deles, tá? Que não teve caso de canibalismo, não. É que o caso tem muitos detalhes sombrios ali, né? Não tem como ser só. Tem radiação envolvida, tem amassamento, retirada de órgãos, é complicado ali. É um conjunto ali de fatos Na ali verdade, que ali do leva a órgão foi muita só a dúvida. língua. Aí, órgãos, no caso, foi só a língua da menina, né? Os olhos, né, Pelo também. menos 2 ou 3 deles estavam sem olhos também. Sem olhos. É verdade. Né? E a Érica, Caçadores de Relatos, também falou que tinha um bilhete próximo. Eu lembro, só que eu não me lembro agora o que estava escrito no bilhete. O bilhete da barraca tinha no vídeo, mas eu não mencionei isso porque, né, pode ser uma coisa que o Homem das Neves existe. Era isso que dizia no bilhete, que foi encontrado na barraca quando eles chegaram lá. Mas daí, aí fica muito tipo, Complicado. tendencioso para o Homem das Neves, né? Que foi nesse documentário que falava do Yeti russo. Porque pra quem assistiu o documentário, né, pessoal, tem no YouTube aí, tá? É da Discovery o documentário, né? Que é o Morte na Neve, né? O incidente de Passo de Atlov. Nesse documentário, eles tentam relacionar de todas as formas com o Yeti, tá? Existem outras coisas ali que poderiam ser, por exemplo, experimentos militares ou UFO que são muito pouco explorados Não, eles ali, é até muito mais, mencionam, né? Mas mas é é todo voltado para o Yeti, tudo. todo voltado pro Até uma Yeti. foto eles colocam ali, querendo dizer que foi uma foto achada no meio das fotos deles, né? Mas eu não acredito. É. O Stefan, né, o Olho de Rapina, falou que o problema é que a União Soviética era muito fechada. E com certeza, se eles sabem o que foi, isso nunca foi e nem será revelado. Fato. Né? E eles faziam também muitas experiências militares. Isso aí é um fato. Deixa eu ver aqui. Se alguém tem mais algum comentário. Tem aqui o fã ufológico falando que pode ter sido um psicopata que matou ele ou vários, né? Aí poderia estar relacionado ao que eu falei sobre caso de espionagem ali, né? De serem agentes. Tô lendo aqui o chat. Se vocês quiserem falar alguma coisa, algum parecer, fica à vontade, tá? Não, daí no caso eles teriam tipo, alterado também ali o laudo que o médico deu, né? Sobre ser impossível aquilo ter sido cometido por humanos, pela força que teve que ter para
a fundatória dos outros jovens lá, foram achados depois. Uma coisa que eu Mas se não eles faziam mencionei, parte do experimento, com certeza também eles iam. uma coisa que eu não mencionei, Sheila, é que a gente até falou em off, né? Que Uhum. aquela floresta ali era conhecida como Floresta da Morte ali pelos O nativos, Morro da Morte, né? Morro da Morte. Então, tinha até alguns relatos de avistamento de alguma criatura estranha. Isso. Mais uma vez, repito, isso aí no documentário do Discovery, voltado para os Yeti, tá? Porque nos outros que eu li não faz nenhuma referência a isso daí, entendeu? Só nesse Discovery mesmo. Com E daí certeza. fala que esses nativos ainda tentaram alertar eles quando eles passaram por lá, para eles não irem, né? Desistirem de ir, porque era perigoso. Mas aí tudo faz parte daquela. Aí fica muito, tipo, uma coisa que eles implantam no meio para ficar uma coisa mais hollywoodiana, né? É verdade. Para dar mais assim, impacto na história, né? Vai acrescentando, Por isso os anos vão por passando e isso vão que teve mudando um coisas, pouco a história. aí teve coisas aqui que eu nem mencionei, como o do bilhete, que falaram também no documentário, eles falam que quando os militares chegaram lá, quando acharam o acampamento, diz que a barraca estava meia desmontada, assim, por isso que eles falaram que era avalanche, e eles falaram que aquilo é porque mexeram na barraca. Tipo, alguém mexeu, porque eles não iam montar errado, ela estava, tipo, só desabada de um lado delas, e que também acharam a marca de um pé enorme lá, que é onde surgiu a teoria do Yeti, mas isso daí tu só vê nesse vídeo, né, do Discovery, eu não vi, não. Mas é engraçado porque, tipo assim, os investigadores tiraram fotos ali do local, dos corpos, e ninguém tirou foto da pegada. Pois é. Se tiraram, esconderam. Entendeu? Daí vem a conspiração, daí já entra a conspiração, né? Como nós estamos falando em teoria, né? Eu vou mandar um abraço aí para a Érica, do Caçadores de Relatos. Pode ser também um fenômeno sobrenatural, hein? Mas então né? né? Ninguém sabe. Chega a uma conclusão, é um mistério. Verdade. O Weber Morcego, ele falou assim, foi conveniente eles estarem lá, né? Entre parênteses, cobaias humanas. Poderiam. Também. Não sobrou um para contar a história, né? Não sobrou uma testemunha ou nada. Da equipe sobrou um, mas testemunhal não sobrou ninguém. Da equipe, sorte dele que ele ficou ruim, né? Ficou doente. O Luiz Miguel Santos diz que para ele, parece que isso foi uma experiência para benefício da ciência militar ou não. Olha, o fato é que, assim, alguma coisa causou um pânico neles muito grande, que eles abandonaram a barraca e deixaram tudo para trás, até a roupa, né? Sapato, tudo. Saíram naquele frio desgranhento lá de meia, que eu não sei como é que consegue ficar numa barraca num frio daquele, né? A gente dentro de casa aqui com 18 graus já está tremendo. Eles com menos 30 estavam lá numa barraca no meio do... complicado, né? Não consigo nem imaginar um frio desse. É dentro do meu freezer. Complicado. Como a gente já falou aqui, a Erika também confirma ali, né? A teoria do pé grande é menos provável, né? Mas é mais divulgada nesse caso, né? De repente ele pode até existir, né? Mas acho que aí ele não se caso. Dizem que toda lenda tem um fundo de verdade, né? Mas. Não, porque vai que existe um bicho lá grande, vai saber, né? Tem caverna, tudo. Porque ali eles comparado o tamanho dele com o de um gorila. Se existe gorila, vai que existe um bicho lá diferente também. Mas eu acho que as pessoas exageraram muito aí na história do pé grande. Não, eles querem. Não, mas isso que eu falo, tem coisa aí que não bate com a história do pé grande, não tem como bater ali. É que lá na região acho que tem essa lenda, né? Cara, lá na região tem essa lenda, então. Eu sinceramente eu não consigo acreditar na famosa foto do pé grande. Vocês sabem, né? Eu também não. Eu não consigo acreditar. Gente. Porque eu acho que se existisse mesmo, alguém já teria
tido uma foto mais, né? As fotos que eles colocam sempre de longe. Tem os vídeos também, né? Bem famosos, que eles também não conseguiram provar que não é real. Aqui a Erika fala assim, só acho que existem coisas que nós ainda não conhecemos, mas não bato o martelo de jeito nenhum. Pois é, Exatamente, porque eu também acredito nisso, mas... a gente vê que o relatório oficial desse caso, especificamente, dava ali mortes por hipotermia e também por uma força desconhecida, né? O que teria causado ali todos aqueles ferimentos brutais que eles tiveram. Mais a radiação, né? Mais a Mais radiação. outras coisas que não se explica. A análise ali dos especialistas, segundo eles, ali não é uma região propícia para ter uma avalanche que causasse aquilo da forma como aconteceu. Né? Então você vê aí que existem muitos pontos ali que acabam não se encaixando nisso. Então por isso que isso acabou virando um mistério tão grande que fez aí surgir várias teorias baseadas numa sequência de eventos diferenciados, né? É muita coisa diferente dentro do mesmo fato. Entendeu? Radiação, luzes estranhas, feridas diferentes, os corpos dispostos em lugares diferentes, com roupa, sem roupa. As circunstâncias são muito, sabe, E não desorganizadas. Então, foi, assim, pela uma análise, é aquele negócio, é quase igual a ser um detetive, né? Se tiver todas assim, as provas, né, para tentar ter uma direção daquilo que aconteceu naquela época, talvez fosse realmente inconclusivo pela gravidade da situação ali, né, Rodrigo? Porque eu digo assim, se você, naquela época, não se falava muito em pé grande, talvez, ou a questão OVNI, né, talvez já tivesse conhecimento, mas não passava nem hipótese, né, de um teste militar com OVNI mesmo, ou um outro objeto que causasse medo neles, né, causou tanto medo, para que se saíssem rapidamente e também a área ali que foi muito separado, né, a, assim, a descoberta dos corpos e formas diferentes, quer dizer, uma quantidade de situações ali que realmente complicam dizer assim, foi teste militar, foi uma questão lógica ali, é muito ilógico a morte deles, né, Rodrigo? Fica muito confuso. bem E confuso mesmo. assustador, né? É muito É, assustador também esse é caso. que assim, do teste militar é porque ele disse que se a bomba caísse, os testes, no caso, com as bombas caíssem no chão, ela iam causar os danos semelhantes ao que apresentou nos corpos deles. É, Se por isso, né? é. A Erika disse, Rodrigo, outro fator é a tecnologia da época, né, para fazer as análises. Acho que se hoje acontecesse hoje um caso desse, acho que seria mais fácil. Eu acho que nem talvez a gente tivesse um pouco mais de certeza do que teria acontecido, né? mas Mas eu acho, Mazo, aqui, por exemplo, pegando aqui um gancho no comentário da Erika, ela disse o seguinte, tinha que ser melhor investigado, mas acho mesmo que eles não querem revelar. Porque houveram investigações, só que elas foram apressadas em serem encerradas. Isso, para mim, causa uma suspeita de que sim, eles sabiam o que tinha acontecido e que possivelmente eles tinham ali algum envolvimento com o que aconteceu com a morte deles. Como eles provavelmente sabiam, né, que eles seriam responsabilizados, talvez fosse um projeto militar, isso teria feito com que eles apressassem em arquivar o caso como não concluído. É. Até nesse documentário do Discovery, né, que não serve como fonte, como ali mesmo diz na descrição, mas ali eles dão a entender que os militares chegaram no local antes do pessoal da busca acharem os corpos, que eles estiveram ali antes, assim, né, não falaram nada, por algum motivo. Aí, quando levaram os pertences dos amigos para aquele que não foi, para esse 10º rapaz aí que ficou doente, não foi, tinha um pedaço de uniforme desses militares no meio. Só que daí, né, pode ter sido aquela, né, aquilo inventado e jogado ali para dar mais Tem uma, mistério ao caso.
Tem uma Mas coisa aqui que eu tenho é uma opinião diferente do fã ufológico, né? O fã ufológico fala assim: mas também naquela época a tecnologia para investigar era primitiva, né? E entendeu? Ou seja, eu penso da seguinte forma, o fã ufológico: a tecnologia nessas épocas não era tão primitiva assim não, tá? Tecnologia militar. Civilmente é lógico, né? Eles não tinham acesso à tecnologia, mas os militares já tinham acesso à tecnologia bem avançada naquela época, entendeu? Basta ver aí a Segunda Guerra, que foi lá na década de 40, já haviam tecnologias surpreendentes, entendeu? Então penso dessa forma. O que não, assim, muitos, né, já batem o martelo nesse caso, dizendo que foi realmente um caso ufológico genuíno, né, onde há evidências para todo lado e aquela visão ali da foto, por exemplo, foto da esfera, de ter algum objeto que causou pânico ali, um objeto estranho e acabou matando todos e houve algumas abduções que causou ali todo esse problema aí das mortes. Mas eu não defendo essa ideia que é 100% ufológico, não, esse caso. Eu não sei se tem outros casos parecidos no mundo que tem esse tipo de situação aí de morte, desse jeito, né? De mutilação de seres humanos. Existem alguns casos, eu não lembro outros casos. Esse é o mais emblemático, né? E tem ufólogos que afirmam que é 100% caso ufológico, e eu acho que não. Eu acho que tem que ser. Se até hoje não houve conclusão do caso das mortes, já estamos discutindo e levando aí ao público, né, que pesquisem, né, que vejam os documentários e façam seus próprios julgamentos, né. A gente está mais, eu, que nem você e a Sheila, estamos, assim, numa hipótese que seja realmente a atividade militar russa que causou as mortes. Não quer dizer que seja uma verdade, né? É que ainda está ainda a nível ainda de crenças e mistérios e sempre buscando a verdade limitada. A verdade pode Oh, ser várias verdades aí, pessoal. Então tome cuidado nas suas afirmações. Tá ok, Rodrigo? antes da gente encerrar, que já estamos quase uma hora de live, é, Marzo, você sabe de algum caso ufológico que tem ali envolvimento de mortes também, ou mutilação humana? Que eu me lembro agora, não. Eu ia falar da máscara de chumbo também, afirmo que teve contato extraterrestre envolvido, né, que nós vamos comentar em outra oportunidade, né? Mas fora que o caso brasileiro, que não é bem dizer ainda, vamos discutir isso, né? Próximas lives. Mas internacionalmente é esse só que tem mais importância aí. Os outros, eu não lembro de outro caso que tenha mutilações aí de seres humanos ou morte em grande quantidade aí. Eu não estou sabendo, eu não estou lembrando agora, tá? Mas esse é um caso emblemático e muito interessante para pesquisas aí, para quem gosta dessa temática aí. Ah, com certeza. O pessoal tá querendo que a gente continue com a live, né? Mas, pessoal, tudo que a gente tinha para falar, a gente já falou, já traçou aqui as hipóteses, né, sobre o ocorrido. Também não tem muitas perguntas no chat, né? Então, é melhor para não inchar, né, a live, assim, ficar repetindo as mesmas coisas. A gente encerra por hoje, né? E a gente traz na próxima semana um assunto novo. Nós já temos uma temática para a semana que vem. Vai ser sobre. Vai ter uma indicação da Marina Sandrini, que vai ser sobre Atlântida, tá, pessoal? Então, a princípio, a gente vai manter esse horário de 10 horas, sábado, 10 horas da noite, tá? A gente vai falar sobre Atlântida. Beleza, pessoal? Então, tendo dito isso, eu vou estar passando aqui para os nossos convidados darem suas considerações finais e também divulgarem o trabalho deles, o canal deles, tá?
Eu vou começar sempre, né, com a dama, né? Sheila, fica à vontade. Opa, Atlântida, mais um assunto que vai ter que me mandar uma colinha, Rodrigo. Não sei nada, só de ouvir falar. Então, queria deixar aí uma boa noite aí, pessoal do chat. Boa noite para ti, Rodrigo, para o Marcos. E falar para o pessoal aí que eu tenho meu canal, Ufologia Destaque. Quem não conhece, dê uma olhadinha lá, tem os vídeos. Se inscreva no canal. E é isso aí. Uma boa noite, um bom sábado, um bom fim de semana, né? Para todos. Obrigado, Sheila. Então, pessoal, canal Ufologia Destaque, tá? O link tá na descrição, tá? Vocês vão ver assim, ó, canais parceiros, vai ter um link. Esse link vai jogar vocês para a página de todos os canais parceiros. Lá vai estar o link do canal Ufologia Destaque e também do OVNI Free e de outros parceiros também, tá? Passar agora para o ufólogo da bancada, né? Marzo, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo, por mais um convite aí. Para quem gosta da temática Atlântida e quem pesquisa essa temática, que acredita que outras civilizações mais avançadas que a nossa de hoje passou por esse planeta, é uma das temáticas muito gostosas aí de você acompanhar aí a questão da Atlântida, tá? Eu quero agradecer aí aos canais parceiros que estão aí, ao pessoal do chat que participou bastante aí com a gente, trazendo perguntas, né? Muito bom a participação de vocês. O canal Vinifri também faz esse tipo de conteúdo, né? Trazendo ufologia para vocês com convidados. Tenho no Facebook também o OVNI Free lá para vocês curtirem e acompanhar as notícias, né? Estou postando algumas notícias ali para que as pessoas tomem consciência, né? Que a questão OVNI, nem tudo, né, que a gente quer acreditar é verdadeiro, né? Então, algumas fotos e vídeos que eu estou colocando é para debate, para análise, e alguns já são, vamos dizer assim, fakes, carimbados na ufologia. Então, alguns eu deixo passar para o pessoal dar a sua opinião mesmo e conhecer, para quem não conhecia, né, aquele determinado vídeo ou foto, para vocês acompanharem ali no Facebook, tá, pessoal? Precisa, vamos dizer assim, separar aí o joio do trigo, tá? Na ufologia. É complicado, mas é isso aí. E agradecer ao apoio aí do Rodrigo, o canal Crenças e Mistérios, mais uma vez aí com vocês, trazendo as opiniões e sobre determinados assuntos que é importante. E você que gosta da temática ufológica e outros temas, né? O Rodrigo está de parabéns aí pelo canal e sempre podendo estarei aqui presente aí, como canal parceiro meu aí do OVNI Free, divulgando aí no YouTube, né? Que eu gostaria que vocês também olhassem o acervo do OVNI Free. Tem muito vídeo lá. Já tem um recente já que eu postei. Todo final do mês eu faço uma live aí trazendo pessoas com conteúdo da temática ufológica aí, que interessa a todos e caso queiram saber mais sobre ufologia de maneira bem legal lá, tá ok? Obrigado, Rodrigo, então, pela presença e a audiência aí do Crenças e Mistérios. Está de parabéns, o pessoal fica chateado que está acabando, né? Igual lá no meu também. O pessoal começa agora, porque está encerrando a live. Realmente nós temos um tempo, pessoal, aí determinado, porque realmente fica até cansativo. Nós fizemos lives de 6 horas, 3 a 6 horas, fica difícil assistir, né? Então, mas é legal que o pessoal gosta muito da gente aí, está apoiando e compartilhando, né, Rodrigo? Com certeza, 6 horas haja poupança, né? Eu sinceramente não aguento nem 2 horas. Mas isso aí, pessoal, antes da gente encerrar, tá? Alguns anúncios aqui, ó. O canal Nova Atologia em breve vai estar retornando, tá? Eu sei que muitas pessoas aí sentiram falta ali, mas o Ricardo teve ali motivos particulares para dar essa parada, mas ele vai retornar em breve. Daqui a 1 ou 2 meses ele deve estar retornando, tá, pessoal? Não é nada de ruim aconteceu com ele, não. Pelo contrário, coisas boas, tá? Mas aí, se ele quiser contar, ele vai contar lá, tá? No canal. Aí o canal Nubatologia vai estar em breve retornando.
E eu vou ter uma live lá no Café com Pimenta toda quinta-feira, que é uma série que a gente faz, que é Sondas Espaciais, a partir das 9h30 da noite, tá? Eu e a Jaquita, também canal parceiro, tá? Sexta-feira tem também a Sexta Ufológica, tá? 9h30 da noite. Essa sexta-feira não teve ali, por problemas técnicos lá na região do Rapina lá, não deu para ele fazer. Mas próxima sexta-feira, se tudo der certo, ele vai retornar com a Sexta Ufológica e a gente se encontra lá na Sexta Ufológica, no canal Olho de Rapina também. E não deixem de acompanhar os vídeos também do Ufologia Destaque, também do canal Caçadores de Relatos, canal Verdade Questionada, tá? Mestre das Galáxias, a gente tem vários parceiros que está ali na página inicial, todos eles são canais muito bons que eu recomendo. Antes que eu me esqueça, amanhã à tarde, acho que é 3h30, né, o Érica, no canal Caçadores de Relatos, a Érica vai abordar a temática sobre as vacinas, o movimento anti-vacina, tá? Então, ela vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Então, não percam. Se eu puder participar, eu vou estar participando também, tá, pessoal? Então, 3h30 da tarde, amanhã, domingo, canal Caçadores de Relatos. Só vocês clicarem ali no avatar dela que vocês vão lá pro canal dela, você já se inscreve lá e já vai receber a notificação lá da live, tá, pessoal? Então, não esqueçam. E no demais, obrigado a todos aqui da bancada, Marzo, Sheila, todo mundo do chat, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos aqui no canal, próximo sábado, 10 horas da noite, na Noite dos Mistérios. Forte abraço a todos e boa noite.